Smith, mano. Imagina o Will Smith. Em vez de estar a fazer o que gênio está a fazer isto. Iceberg de todos os amigos perdidos do Tom. Putz, mano. Já avisei que vai dar merda isso. Consegui fazer esse iceberg completo de todos os amigos perdidos do Tom em um único vídeo. What the fuck, eu não conheço eles seja todos. um vídeo definitivo sobre os amigos do Tom. Por isso eu vou falar apenas dos amigos do Tom da série principal Talking Friend, aquela primeira lá que rolava antigamente. E eu sei que eles são os amigos principais do Tom, porque geralmente eles sempre vinham acompanhados com alguns jogos exclusivos deles. Então dá pra ver quais eram os amigos principais da série e quais não eram. Eu só joguei o jogo do Tom e da Angeline. Cheguei a ver o do cão, mas eu não achava o do cão fixe, por isso não baixei. Sim, mais uma coisa, eu só vou falar apenas dos amigos que desapareceram hoje em dia, ou aqueles amigos que sumiram do nada e não existe mais, porque nessa série também existiam alguns amigos do Tom que a gente conhece hoje em dia, como a Angela, o Ginger, ou então até mesmo o Hank. E eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, porque deu um trabalhão, sério, mano, foi muito complicado fazer esse vídeo aqui, velho, horas e horas de gravação e edição também, principalmente pra procurar as imagens, porque são praticamente quase umas Lost Mídias aí que eu tentei achar por aí pela internet. Mano, tudo que é coisa mobile e cena assim pouco conhecida é complicado. Larry. Eu comecei com o Larry, já que é um personagem assim, um dos amigos perdidos do Tom que desapareceu e a maioria de vocês aí com certeza conhece. E com certeza vocês conhecem por causa do meme que rodou em volta desse pássaro aí. Larry é um pássaro branco com olhos azuis. Caralho, e ele é bem pequeno comparado com os outros personagens, já que ele é um passarinho, né? Mas mesmo assim, ele não deixa de ser interessante e importante também no universo de Tom. O primeiro episódio que o passarinho apareceu foi no episódio A Hora da Historinha do Talking Ginger. E lá ele apareceu como um personagem secundário apenas para complementar a história. Mas pela aparência do Larry, eu imagino que vocês nem saibam que a sua maior personalidade que fica mais acima das outras é a sua depressão. Algumas pessoas falam que ele tem uma placa escondida no rosto dele dizendo: a vida é difícil, me deixa em paz. Eu não consegui achar nenhuma imagem dessa placa, mas eu imagino que seja mais um... Mano, caraca, velho, que isso? O boneco... Cara que fez o boneco tava deprê, relacionado a alguns personagens. Relaxa que outros personagens também tem isso daí. E para quem jogou o aplicativo dele, sabem que o Larry é músico. E eu acho que isso é uma das únicas coisas que deixa o nosso querido passarinho feliz, já que ele ama cantar e também quer ser reconhecido por todos como um dos melhores cantores. E uma curiosidade legal sobre o Larry também é que a maioria dos personagens que foram criados em 2010 e em 2011, assim como o Larry, eles se originaram de um site de modelos 3D chamado 3D Turbo Squid. E foi nesse site onde a Outfit 7 pegou o modelo 3D do Larry e começou a usar no seu seriado e assim também no seu jogo. E o que aconteceu com o Larry, pessoal? Bem, assim como outros personagens que eu vou também citar nesse vídeo, o Larry, ele desapareceu também misteriosamente. Ele saiu praticamente das mídias assim, foi em 2014, o mesmo ano onde lançou um livro anual de 2014, onde falava algumas curiosidades de alguns personagens, como se fosse uma Wikipédia, assim, uma mini Wikipédia de alguns amigos do Tom, assim como o próprio Tom também. Mas o seu aplicativo, ele ficou disponível para download até 2016, mas depois que chegou esse ano, o aplicativo também sumiu e depois disso a gente não teve mais nenhuma novidade sobre o nosso passarinho Larry. É o que acontece, gente. Gina é uma girafa bem alta, praticamente com uma aparência bem padrão mesmo de uma girafa qualquer. Uma coisa interessante sobre ela é que a idade dela foi revelada e ela tem, na verdade, 20 anos, mesmo a aparência parecendo ser mais nova. A Gina é muito bondosa e amigável com todo mundo. Ela sempre dá o seu melhor para conseguir ajudar o máximo que puder todos os seus amigos. A Gina também é muito esperta e ela gosta também de ensinar coisas do mundo para as pequenas girafas. E ela também é muito esportiva, ela sempre tá em alguns episódios fazendo algum tipo de esporte diferente, como andar de bicicleta, na piscina ou então até mesmo correndo. Em um dos episódios curtas de Tom, que é o Fora da Luminária, a gente pode ver a Gina ali, pelo menos não na sua maneira física, mas sim uma forma de brinquedo. A gente pode ver uma prateleira ali mais elevada e lá está a Gina em formato de brinquedo de pelúcia. Essa não é a primeira vez que a Gina aparece em um dos episódios como um brinquedo de pelúcia, além da sua forma física. Mas o Talking Friends Cartoon tem uma explicação para dizer
dizer por que ela aparece como um brinquedo de pelúcia, além de aparecer realmente na série. E ele fala que ela aparece como um brinquedo de pelúcia porque ela estava ocupada demais para assistir às filmagens. Eu não sei o que quer dizer isso, eu não sei se eles queriam falar que ela estava, na verdade, não estava com muito tempo para fazer as filmagens, mas essa daí é a explicação porque ela aparece como um brinquedo de pelúcia em alguns episódios. Mas depois de tudo isso, no final de 2014, a Gina também, assim como outros aí, desapareceu, mas o dela foi até que pior, porque nem o seu jogo conseguiu se manter, ele também foi apagado e simplesmente ela sumiu sem dar mais nenhuma explicação. Mas uma coisa interessante é que no vídeo de 10 bilhões de downloads e 10 anos também da Outfit 7, a gente pode ver a Gina ali em formato de brinquedo de pelúcia mais uma vez, na vida real, claro, no minuto 1:47. A gente pode ver ela bem ali no fundo, mostrando que mesmo depois dela ter ido embora, ela ainda assim tem essas aparições aí em formato de toy. Igualmente como essa... Será que a Gina foi baseada num dev do jogo? E essa dev muito provavelmente teve de se afastar do trabalho e por isso eles retiraram a Gina? Porque eles achavam que não podiam continuar a ter a Gina sem ter a colega lá? Teorias. Essa última aparição também em um vídeo de make-off da primeira temporada de Talking and Friends, a gente consegue também ver a Gina na mesa dessa moça aqui em formato de brinquedo, né, cara? Seria muito legal se a Outfit 7 botasse para vender esses personagens assim, nesse formato de pelúcia para o público em geral. Pierre. É o que o outro passa. Talking Pierre é praticamente um dos únicos amigos perdidos do Tom que ainda tá com seu jogo aí ativa para você fazer o download na Google Play. Eu não sei como é que é a história da App Store, se ainda dá para fazer download desse jogo por lá, mas na Google Play ainda tá lá disponível para download. E por que ele continua lá, ninguém sabe, velho. Eu não consegui achar nenhuma resposta porque esse é o único amigo do Tom que desapareceu de todas as mídias, mas o seu jogo tá ainda lá. E o Pierre, ele já é autoexplicativo, ele é praticamente um papagaio verde e ele é imaturo e também brincalhão. Ele às vezes também se mostra ser um pouco rude, mas fora isso, ele é um bom amigo. E ele também se mostra como não tendo boas maneiras, já que o Ben, a gente pode ver várias vezes o Ben tentando ensinar para o Pierre boas maneiras, já que ele também é conhecido por às vezes falar muito alto as suas opiniões que ele deveria guardar para ele mesmo, fazendo isso daí gerar muitas e muitas discussões para cima dele. Assim, uma das coisas que ele mais gosta de fazer é jogar muito e muito videogame mesmo, e também ele gosta de tocar a sua guitarra de rock. E apesar do Pierre eu ia dizer que ela é dos meus, mas eu não gosto de tocar guitarra, eu sou muito ruim em instrumento de corda. No reboot da série Talking and Friends, ele ainda assim fez algumas pequenas aparições nas redes sociais da Outfit 7, em até mais ou menos 2017. Baby Hippo. Esse não conheci. Existem duas coisas engraçadas sobre o Baby Hippo. Ele é um dos personagens, assim, mais conhecidos, assim, menos bizarros de todos. E ele também é o personagem que menos tem coisas sobre ele para falar. O Baby Hippo é um hipopótamo bebê da cor roxa. E a gente pode ver que ele não tem muita expressão facial, assim como os outros personagens. Diferente dos outros personagens que teve sua primeira aparição em algum episódio por aí da série, o Baby Hippo, ele apareceu pela primeira vez no seu próprio jogo. Sim, ele já apareceu no seu jogo próprio que a gente poderia instalar para jogar. E sobre a sua personalidade também não existe muita coisa não. O Baby Hippo, ele tá quase sempre feliz e ele sempre está rindo de tudo. Uma das coisas que ele mais gosta de fazer é assoprar balões e também mastigar a sua chupeta. Mas eu acho que ele não tem muita personalidade assim formada e desenvolvida, já que ele é um bebê, né? E como qualquer bebê, os bebês eles gostam de rir de tudo, estão sempre brincando e felizes por aí. Mas uma coisa interessante, bem obscura mesmo sobre o personagem é que nos arquivos de Talking Baby Hippo, que é o jogo dele, a gente pode ver que os arquivos do próprio hipopótamo se chama Cibi. E Cibi possivelmente pode ser o seu possível nome verdadeiro, porque todo mundo chama ele de Baby Hippo, mas qual seria o nome verdadeiro do bebê hipopótamo? E sinceramente, pessoal, eu queria ter muito mais coisas para falar do Baby Hippo, já que é um personagem que parece ser muito interessante e várias pessoas já viram, mas não conhecem muito. Mas infelizmente não
temos muito material e muita coisa sobre ele. Ele faz realmente... É um dos personagens assim, que faz poucas aparições, tanto na série quanto no jogo. Então, a última aparição que ele teve foi praticamente naquele livro anuário de 2014, onde tem algumas curiosidades sobre ele, que eu acabei de citar por aqui, né? Camada 2, pessoal. Eu não sei se vocês perceberam, mas esse iceberg ele foi pensado no nível de estranheza de cada personagem, então você deve imaginar que a partir de agora vai começar a surgir mais personagens amigos do Tom, um mais estranho que o outro. Então eu espero que vocês gostem e, velho, não se esqueça de deixar seu like aí, velho, porque esse vídeo deu muito trabalho e se você assistiu até aqui, é porque você com certeza tá gostando. Muito obrigado, cara. Exatamente. Like, inscrevam-se e ajudem a chegar aos 1000 inscritos. Vambora. Se Sonic é o ouriço mais conhecido dos videogames, Harry com certeza é o ouriço menos conhecido dos videogames. Sim, eu sei que não parece, mas o Harry é sim um ouriço mesmo. Meu Deus, parece um lobo que depois que saiu da máquina de secar, velho. Um peluche todo... Com essa aparência e cor completamente esquisitas. E o que falar do Harry, né? Ele é basicamente um personagem que curte muita paz, sossego e ele passa os tempos bebendo energético. Ele às vezes costuma ficar um pouco entediado e triste, mas é só ele beber um energético que ele praticamente se transforma em outra pessoa. É como se ele tivesse duas personalidades e uma delas é ativada quando ele bebe o energético. Ele fica super ativo, super elétrico e ele também costuma ficar bem experiente mesmo no karatê depois que ele bebe um energético. Mas é claro que não é um energético que transforma ele em um mestre do karatê, e sim porque ele provavelmente já sabia e o energético faz ele ter essa atividade mais ativa. Mas mesmo o Harry, ele tendo essa personalidade um pouco divertida e bem diferente, ele guarda consigo uma coisa muito bizarra e medonha que poucos com certeza conhecem. Eu acho que vocês já deram pra ver em algumas imagens aí que ele aparece com sua bandana aí de karatê, principalmente quando está bebendo energético e usa ela. Mas, gente, uma coisa interessante é que antes, essa bandana, ela vinha com um símbolo da bandeira do sol nascente. E essa bandeira, ela meio que ofende algumas culturas e alguns países que foram atacadas pelo Japão Imperial. Eu não vou me estender nessa história, porque realmente é uma história bem longa mesmo, mano. Mano, ouça uma coisa. É sério, sem brincadeira. Sem brincadeira. O Karate Kid tem uma faixa com isso, mano. E nem por isso, as pessoas deixaram de ver o filme. Tá. Claro que eu entendo que ofende gente. Mas, mano, é um jogo para criança. Tipo assim, a criança não sabe. Provavelmente a pessoa que colocou a faixa também não sabe. Tipo, viu num filme de karate qualquer e colocou também. História aí que vocês é bom perguntarem pro seu professor para entender melhor, mas basicamente essa bandeira tem um teor meio racista, mostrando meio que a supremacia do Japão em outros países. Então, para algumas pessoas essa bandeira ofende muito e para outras não, mas por causa disso, a Outfit 7 teve que remover essa bandeira aí da bandana de Harry, mas por isso que ele aparece na maioria das vezes com a sua bandana totalmente branca. Aí uma das poucas aparições que o Harry teve foi no programa de notícias do Tom e o Ben, onde ele teve essa pequena aparição aí no meio do programa. Mas foi uma coisa bem curta mesmo. Mas esse é um dos personagens que também a gente não tem muita informação sobre ele. Ele foi um daqueles que também, assim como o Baby Hippo, não foi muito desenvolvido assim. E provavelmente foi esse o motivo dele ter desaparecido conforme o tempo foi passando. A primeira aparição dele foi em 2010 no seu aplicativo, seu próprio aplicativo. Não parece um bêbado, cara. Ele não parece estar bêbado. Naquele anuário de 2014. Papai Noel. Papai Noel. Papai Noel é o primeiro dos personagens mais estranhos que eu vou citar aqui nesse vídeo. Realmente, ele é praticamente o primeiro personagem humano que aparece na série Talking Friend. Isso é uma coisa muito bizarra, já que a série, a animaçãozinha e os jogos, eles são com personagens assim, animais. E o Papai Noel é uma figura meio humanoide assim, é um pouco bizarro interagindo junto com os outros amigos. E a personalidade desse personagem eu acho que é padrão. Eu acho que ele esqueceu que existe um desenho chamado Barney, que é literalmente um dinossauro com crianças. Isso também é estranho. Praticamente de qualquer Papai Noel imaginável por aí. Ele é gentil, muito generoso. Olha ali outro humano ele atrás. Às vezes parece ser bem bobão mesmo. E ele também gosta de esportes e dançar. E uma das coisas que ele mais gosta também é distribuir presentes, principalmente no Natal. A sua primeira aparição foi no seu jogo, Talking Papai. Se ele não gostasse de dar presente é que era estranho, né? Já se tinha aposentado.
Papai Noel, então o Talking Santa, né? Que vocês ainda assim podem baixar hoje em dia, mesmo ele não estando mais na Google Play. Esse daí é praticamente um dos poucos jogos dos amigos perdidos do Tom que ainda é possível você conseguir baixar e jogar hoje em dia. Eu joguei um pouco o jogo, ele é bem interessante, bem divertido, principalmente na parte lá da função de abrir o presente, porque cada vez que você abre o presente, vai aparecendo coisas muito diferentes, uma coisa mais absurda que a outra, cara. Tem até um iate dentro do presente, pra vocês terem noção. Mas esse é praticamente um personagem que sempre vai aparecer mais no Natal, sempre aparecendo, então tendo aparições especiais sempre no Natal, para simbolizar essa grande e muito esperada época do ano. Hoje em dia o Papai Noel ele não aparece mais fisicamente com esse visual humanesco dele aí, mas ele faz algumas aparições assim, umas mini aparições, digamos assim. A última pelo menos que eu consigo ver aqui foi na My Talking Angela 2, onde ele aparece desejando um Feliz Natal, apenas mesmo uma citação. Caraca. Mas apesar disso, esse daí é mais um daqueles amigos do Tom que foi praticamente esquecido. E ainda bem, né? Porque olha a aparência disso, é muito estranho. Ué. Robbie. Querias que fosse normal. Pelo nome, eu acho que você já consegue imaginar Robin, robô, eu acho que é tudo a mesma coisa, né? Existia, mas o Robin é praticamente um robô com a aparência muito estranha mesmo. Ele tem a aparência daqueles clipes lá, mano, de CGI no início dos anos 2000. Sério, ele é um robô praticamente sem tantos detalhes assim, com uma aparência parece bem aqueles bonecos de teste. Ele não apareceu pela primeira vez no seu aplicativo, Talking Robin, e esse aplicativo foi o que mais envelheceu mal, viu? A aparência desse aplicativo não é uma qualidade tão boa assim, sem falar também na qualidade de imagem e vídeo, que parece que tá rodando um vídeo em 360p. E no aplicativo você também pode mudar a cor dele para uma cor prata com uns olhos azuis que, rapaz, eu não sei se deixou mais bizarro que a primeira cor ou melhor. E Robbie, sobre a personalidade dele, ele sempre tá programado para ser amigável e bem-humorado. Ele tem vários lados, né? Ele parece que tem vários jogo pra criança assim, chaves para conseguir ativar certas personalidades dele, mas uma coisa que ele é obcecado é por música e fazer muito barulho mesmo. Uma das coisas favoritas que ele gosta de fazer é assoprar a sua trompa e tocar piano também. E a possível explicação dessa aparência estranha aí que o Robbie tem, dessa má qualidade no seu modelo em 3D, é porque, assim como outros personagens como esse aqui, a Outfit Server também pegou o modelo em 3D desse robô no site Turbo Speed, onde é um site onde eles conseguem pegar vários desses modelos 3D e colocaram não só na série, como também nos jogos. E eu pesquisando sobre essa cor prata do Robbie que ele tem, eu vi que essa cor prata foi adicionada em 9 de março de 2011. E o motivo desse design se origina do personagem chamado Selink, que é um personagem criado por uma empresa turca chamada Arcelink. Sinceramente, eu não consegui entender muito a relação dessa empresa com esse personagem, mas eu não entendi se a Arcelink estava processando o jogo por pegar o seu personagem, ou se eles estavam de alguma maneira fazendo uma parceria com a Outfit Server para colocar seu personagem no jogo. Dá para ver que tem algumas versões do jogo que se chama Talking Robbie Selink The Robot, mas não importa porque o Robbie, assim como os outros, também desapareceu sem deixar nenhum registro ou marca, e a última aparição que ele teve foi no próprio jogo do Papai Noel. Ok. Camada 3, pessoal. Última camada finalmente. E, velho, eu vou falar para vocês ficarem bem atentos, porque agora só tem personagem bizarro. Sério, mano. Vocês vão ver um mais bizarro que o outro. E eu nem acredito que a Outfit Server colocou esses personagens aí para ser amigos do Tom. Lila. Lila é uma fada com cabelos ruivos, pele mais escura e um vestido que aparenta ser uma covinho. E essa é um dos personagens mais estranhos que pode existir no Tom. Sério, parece que ela é uma fada qualquer que aparece no filme da Tinkerbell, mas essa personagem, eu não sei como, é amiga do Tom e seus amigos. Lila, ela é apaixonada por cantar. Mano, ela foi expulsa da Terra das Fadas, entendeu? E perdidaça da vida. Ela deve ter bebido muito pólen, entendeu? Deve ter ficado a cheirar muito pólen. Ela chegou, encontrou o Tom e os seus amigos, entendeu? Se corrompeu. Aí virou a fadinha do Tom.
E às vezes a gente pode ver ela lançando alguns feitiços por aí, mas nem sempre seus feitiços dão certo, fazendo rolar muito e muito problema em cima disso. Ela fica bem chateada, mas sempre eles conseguem resolver o problema e dar a volta por cima. Óbvio, eu não posso deixar de falar que é muito estranho ter uma fada humanoide interagindo com o Tom e seus amigos. Sério, mano, é muito esquisito. Tinha que ser uma fada que parecesse um lagarto com asas. Da próxima vez, quando fizerem uma fada, fazem uma barata com asas que lança magia, velho. Acredita. Vai ser a fada mais poderosa do mundo. Mete a Malévola no chinelo. Porra! Pensa bem. Quem é que ia ser capaz de enfrentar uma barata com magia, velho? Primeiro é uma barata voadora. Vamos nos lembrar, voadora. Não nos podemos esquecer. As fadas também têm asas. Caralho, velho, acabei de inventar o maior inimigo do planeta. Barata voadora com magia. Acabou. É o callback perfeito. Melhor que o Valdemort, exatamente. Melhor que o Valdomiro. Caraca, good. Eu inventei o maior vilão da história, mano. Disney. Ai de vocês que me roubem a barata voadora com magia, caralho. Eu estou a ver vocês. Mas Disney, Warner Bros, essa porra toda, a barata voadora com magia é minha. Está aqui registada em live e no vídeo. Barata voadora. Gente, agora quero fazer uma barata voadora com magia. E ela vai ter um cajado, mano. Ela vai ter um cajado que vai ficar entre as asas dela. A pessoa vai ficar com tanto medo dela, porque ela vai a voar assim e tu fica... Ai, barata! Quando tu dás por isso, ela já se ficou gigantesca e já te acertou um feitiço, tu já morreste. Acabou. Ninguém consegue vencer a barata. A barata mágica. Caralho, velho. Inventei o melhor personagem do mundo. A barata mágica. Putz, porque eu sei que Tom é um mundo que pode ser mágico, cheio de coisas acontecendo. Mas tem que ser uma barata realista. Não pode ser aquelas barata animada toda fofinha. Não, tem que ser barata realista. Que é para meter medo a sério. Mano, imagina alguém fazer um brinquedo dessa merda. Uma barata realista voadora. E depois metes essa merda colada em algum sítio. Ou com um fio de nylon, daqueles de pesca, presa no teto. Mano, mente corrompida, velho. Como matar a mãe do coração. Pendura uma barata voadora no teto. Fudeu. Acabou a véia. Acabou, matou a véia. Matou a véia. Mas não deixa acabou de ser a família, bizarro. entendeu? Talvez seja por causa disso que ela deve ter sumido conforme o tempo tinha passado. Aí eu não posso deixar de citar que esse modelo em 3D da Lila veio do site Turbo Squid. Como deve ser por causa tudo disso que essa parece tão estranho bizarra. pra caralho Sério, desse jogo bem daí, que esse mano. personagem sumiu para sempre, porque é um pouco estranho mesmo ver esse personagem interagindo junto com os outros. Mano, espero que da próxima vez que me tirar, que forem buscar um clipe meu, apareça pra fazer um personagem fada com aparência mais animalesca para combinar com os outros, né? Rex. Que é mesmo? Rex é um dinossauro e ponto final. Sim, eles basicamente pegaram um modelo 3D de um dinossauro bem realista e enfiaram no universo de Thor. Coisa mais bizarra que isso, com certeza não existe. É a coisa do sério. incrível mundo Gumball. Ter esse dinossauro com uma aparência tão real. Velho, é a Tina. É a Tina, mano, é a Tina. Puta, é a Tina. É a Tina total. Velho, encontramos a Tina nos Amigos do Tom. Mano, a Tina vinha dos Amigos do Tom e a gente não sabia, velho. Caraca, a Tina fugiu dos Amigos do Tom e foi ter ao Gumball, mano. Ser um dinossauro caralho, no meio como de tudo assim, isso. Na velho? real, o Rex era pra ser meio que como se fosse um mascote do Tom e seus amigos. Ele tem meio que uma personalidade de cachorro e é como se ele fosse um cachorro no... Mano, eu nunca percebi isso. É como a Disney. Tu tens um personagem que é um rato, que é casado com uma rata. Tens um pato, que é casado com uma pata. E depois tens um cão com personalidade de gente, que fala, que tudo, que é casado com uma vaca. E o Mickey, que é um rato, tem um cão de animal de estimação. Qual é o nexo, velho? Tens um cão que fala normal e que faz tudo normal, como um ser humano normal. E depois tens um cão que é cão. Velho, então mete o ser humano como cão, faz mais sentido. Se os animais têm personalidade de ser humano, mete o ser humano como cão, porra. Faz muito mais sentido.
corpo de Mas eu sou que sou doente o dinossauro. suficiente pra pensar E uma das coisas que ele mais nisso, gosta de mano. fazer é comer uma carne crua. E a Angela também, ela já falou que o tal King Rex, ele gosta de assustar as pessoas, mas ele assusta sem a machucá-las. É, assim como os outros personagens bizarros, ele Saiu também é um tudo modelo desse em site 3D do do inferno. site Tubo Squid. Sério, velho, a pior Tudo. coisa do mundo foi a Outfit Seven pegar os Caraca, modelos velho. em 3D desse site. Cara, é muito estranho, mano. E com esses modelos aí, com certeza esse site deve ter falido hoje em dia. Eu não faço ideia como é que ele tá hoje, mas Ele tá cara, é bem uma em coisa pé, muito como bizarra. E a assim? melhor coisa que a Outfit 7 fez foi parar de usar esses modelos em 3D aí. Mas beleza, né, velho? Esse dinossauro aí realista, em tamanho real, interagindo com os personagens do Tom, eu nem preciso falar que é uma coisa muito estranha e que não faz nem sentido. É, mas uma coisa Né? a gente tinha certeza, que esse personagem com certeza não iria ficar muito tempo aí sendo amigo do Tom e seus outros aí, né, velho? É Faz muito sentido. estranho, mas ainda bem que ele foi embora. John. É John. O Tom é incrível, velho. Ele já foi amigo do Papai Noel, de uma fada, de um Do dinossauro dinossauro. realista e agora ele foi além, galera. Sério, isso daqui é o ápice Não, dos um amigos alienígena. mais estranhos que o Tom já teve. O Tom, ele já foi amigo de uma bactéria. Sim, pessoal, uma bactéria microscópica. Carai, mano. A primeira coisa que eu me lembrei quando olhei para ele foi o Zé Gotinha, mano. Mano, eu estou muito a mal, puto. O que é que se passa? O que é que tinha no meu jantar? Mano, o que é que está... O que é que a água tem, velho? Eu sei que isto aqui parece água de Chernobyl, mas... Mano, eu juro para vocês. Isto aqui tem sabor a ananás, mano. Eu estou muito doente. Isto não faz sentido nenhum. Como é que eu olhei para isto e vi o Zé Gotinha, mano? O Tom conseguiu fazer amizade. É, galera, a bactéria John é um dos amigos mais estranhos do Tom. É o mais estranho de todos e por isso que eu deixei ele em último lugar, cara. Porque, sério, foi nessa hora aí que o Tom passou dos limites. O John é uma bactéria redonda, azul, com os seus olhos negros. E ele tem essa aparência aí bem estranha e gelatinosa, semelhante a uma bactéria, né? E assim como as outras bactérias da vida. Imagina isto com a cara do Will Smith, mano. Imagina o Will Smith em vez de estar a fazer o que gênio estar a fazer isto. Mano, que estupidez, bro. Que estupidez, mano. Mano, isto não é normal. Isto não é normal, mano. O que é que se passa, bro? O que é que se passa, mano? O que é que se está a passar, maluco? Tá uma coisa muito errada, mano. Imagina isto com a cara do Will Smith aqui, no lugar desta cara doente ter a cara do Will Smith. Mas tem que estar com a mesma expressão. Ai, que estupidez, meu. Na real, o John, ele gosta de espalhar germes, sim, pessoal, mas É uma fora bactéria, isso, né? ele Convém. também gosta muito e muito de comer rosquinha. E uma Meu coisa Deus do interessante céu. que o John pode fazer também Meu é Deus. a mitose. A mitose que é uma função das bactérias de conseguir se multiplicar e se dividir. Meu É uma Deus, coisa mano. que o John, ele também consegue fazer, já que ele é uma bactéria, né? Duh. E o John, O ele John. teve sua última aparição no Ei, Talking John. Friends Anuário 2014. Aquele Meu livro de Deus, mano. anuário que fala algumas coisas dos personagens que eu citei aqui. E tem uma informação bem completa e estranha que a gente pode ficar aqui para pensar. Estranha? Que o livro fala que o John, ele simplesmente adora aspirinar um tipo de medicamento. E vai saber que medicamento é esse que ele gosta de ficar usando, né? É uma informação meio que incompleta, mas que pode deixar a gente Ok. pensando aí. E um pouco estranho, né? Já que ele é uma bactéria. Eu acho que a última coisa que ele vai Exatamente. gostar é de um medicamento que pode com certeza matar ele. Mas vai saber o efeito que esse medicamento deve estar causando na mentezinha pequena dele, né? Mas, pessoal, esse deixar foi o uma iceberg festa. completo de todos os amigos do Caraca, Tom. Eu mano. espero realmente que vocês tenham gostado. Juro, eu não sei o que é que se passa. O Talking Tom tem algum problema, mano. As pessoas ficam avariadas quando veem isto. É como quando tu começas a falar com o bicho e ele começa a imitar-te com uma voz bem fininha.